Eu quero aproveitar, Elo, que você está com a gente e a gente já tem a Mayra Pinheiro para a gente conversar agora. Ela que é advogada da Fundação Hind Rajab. A gente comentou com vocês já aqui no comecinho do programa, né, que essa é uma fundação super importante. Ela tem sede na Bélgica, tem ganhado bastante espaço no cenário internacional, conduzido essa missão de identificar militares israelenses acusados de genocídio na faixa de Gaza. É isso que eles fizeram agora aqui com o caso desse militar israelense que foi encontrado aqui no Brasil. E por conta disso, desse trabalho da Mayra, ela tem sofrido ameaças. Deixa eu trazer a Mayra para a gente conversar agora. Doutora, seja muito bem-vinda ao ICL. É Mayra ou Maíra? Me perdoa se eu estiver pronunciando errado para a gente já começar direito aqui. Maíra é uma confusão comum, não tem problema. Obrigada por me receberem, é uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece. Vou começar te perguntando sobre essas ameaças. O que a gente teve informação, então, Maíra, é que desde que você foi contratada pela Fundação para atuar nesse caso, você vem recebendo mensagens com ameaças de morte a você e a sua filha também, né? Eu queria que você contasse um pouco mais dessas ameaças para a gente, por favor. Ameaças de morte, de estupro, de agressão física, pessoas dizendo que sabem meu endereço, mensagens em múltiplos idiomas, inglês, português, hebraico. Muita gente me mandou emoji de pager e o Diab Abu Jaja, que também é um dos coordenadores da Hind Rajab Foundation, foi ontem explicitamente ameaçado por um dos ministros, o ministro da diáspora, se eu não me engano, do Estado de Israel, nos mesmos termos, com essa menção dos pagers e tal. Foi bem assim, eu esperava que isso fosse acontecer, mas quando esse volume de ataques chega e quando mexe com a minha filha, principalmente, a coisa fica um pouco mais séria. Eu já reportei esses fatos para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Estadual, e também acionei as instâncias da OAB e me inscrevi no Programa Nacional de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos. Estou aguardando a tramitação dessa inscrição para ver que tipo de proteção que eu vou conseguir. Graças a Deus eu estava fora de São Paulo quando essa história estourou, então eu não estou em casa. Se eles estiverem ido na minha casa, se alguém for na minha casa, não vou me assalar. Assustador. Mas bem complicado. Assustador. Eu agradeço você relatar para a gente. Eu vou passar a bola para a Elo, mas aqui só para lembrar, Elo, a nossa audiência, a Maíra comentou sobre os pagers, né? Que ela estava recebendo emoji de pagers. Ela está fazendo referência àqueles pagers que explodiram no Líbano, né? Em setembro do ano passado, deixando muitos mortos e feridos, muitas crianças. Então é só para enfim, lembrar que a nossa audiência, mas eu estou passando a bola para a Elo. E pagers que foram fabricados pelo Estado de Israel, que ao longo dos anos conseguiu colocar esses pagers dentro do Líbano, na mão de várias pessoas e decidiu o momento em que ia matar essas pessoas. Então, assim, esse é o Estado de Israel, esse é o Estado genocida contra o qual essa organização que contratou você, Maria, tem trabalhado, né? Agora, eu queria saber de você o seguinte, a gente estava comentando aqui que já existem pelo menos 30 ações fora de Israel, né, contra soldados que cometeram esses crimes de guerra, esse genocídio, participaram. 8 já tiveram que fugir de diferentes países quando estavam em férias, como aconteceu agora com esse aqui. Eu queria saber como você está vendo essa luta indo para frente, essa frente dessa luta, né? Essa frente jurídica para tentar também pressionar o Estado de Israel. Israel é um Estado delinquente, né? E é um Estado que é tratado sob uma certa excepcionalidade, como se as regras de direito internacional e direito internacional humanitário não se aplicassem a eles. E, em contrapartida, isso acaba colocando a população palestina numa posição de subalternidade diante dessas mesmas regras, porque quando elas não valem para Israel, elas não valem para proteger o povo palestino também. Esse tipo de iniciativa de lawfare de resistência, por assim dizer, é muito importante, porque apesar da lei, em geral, chegar atrasada e demorar, né, então a gente já está há 450 dias de genocídio, as mortes já estão aos centenas de milhares, os feridos já estão aos centenas de milhares,
Apesar disso, não pode não ter consequência que os perpetradores desse genocídio estejam transmitindo os seus crimes ao vivo. E atuando em rede, como a Hind Rajab faz, com contato com advogados em diversos países do mundo, a gente consegue também pressionar os países membros desses tratados internacionais a não permitir que essas normas se tornem letra morta. Porque o que aconteceu em Gaza, nesse genocídio que vem acontecendo, está colocando a efetividade do direito internacional em questão. Eu lembro sempre de uma entrevista que o Karim Khan, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional, deu uns meses atrás, quando ele falou que ele foi abordado por um líder do Norte Global, que disse para ele que o TPI não servia para ir atrás de Israel, o TPI só servia para ir atrás de africanos e de bandidos como o Putin. Então, existe essa compreensão de que certos aspectos do direito internacional valem só para o sul global. E aí, caso a caso, nós vamos lutando para mudar esse cenário. E custa caro essa luta, você pode ver, essas ameaças, esse tipo de intimidação não surpreende. E veja só, o que a gente fez foi chamar as instituições brasileiras a apurar fatos através do devido processo legal, mediante exercício da ampla defesa. E a reação dessa gente é mandar emoji de pager e dizer: eu vou te matar explodindo seu celular na sua cabeça. Então, não tem nada de revolucionário na lei. A lei é a coisa mais antirrevolucionária que tem, é a coisa mais status quo que tem, é uma atuação jurídica. Mas, assim, eu fiz parte do intercâmbio da Escola de Verão de Direito Internacional da Al-Haq esse ano, é uma das organizações de direitos humanos mais tradicionais da Palestina, que também é caracterizada como terrorista por Israel. Então, todo mundo que questiona essa impunidade crônica e estrutural deles é taxado dessa forma, né? Tudo bem, a gente segue na luta. Então, eu até falei um pouquinho antes da entrevista aqui que é uma espécie de um discurso que usa o monopólio da dor como se fosse um privilégio do povo de Israel. Agora, eu gostaria de saber, porque, quer dizer, a fundação de vocês provoca muitas preocupações lá. Tanto é que altíssimas autoridades do governo israelense saíram para criticar vocês. Só que a crítica é construída sempre em cima de uma falácia. A falácia de que todo mundo que se opõe ao terrorismo do Estado de Israel está a serviço dos terroristas que se opõem ao Estado de Israel. Eu queria saber como é que vocês receberam essas ofensas do governo israelense. Nenhuma surpresa, é assim que eles funcionam. É muito parecido com como funciona a nossa direita brasileira, porque eles são todos amigos, né? Inclusive esse ministro aí que ameaçou um dos membros da Hind Rajab Foundation é amigo do Eduardo Bolsonaro. É o mesmo tipo de tática. Em vez deles endereçarem as contundentes provas que a gente apresentou, o fato desses soldados estarem há mais de 450 dias documentando os próprios crimes de guerra, eles ficam atacando o mensageiro. Mas e daí? Eu acho que é importante a gente discutir como um batalhão cujo líder, uns 3 ou 4 dias atrás, um dos comandantes das Brigadas Givat, que é a mesma do Yuval Bagdani, postou um vídeo em Jabalia, no norte de Gaza, e filmando a destruição e falando assim: onde a Givat chega, a destruição fica. Isso é uma confissão de um crime de guerra. Você não pode destruir propriedade civil, infraestrutura civil em massa desse jeito. Mas eles acham que eles podem. E eles acham que eles podem e que chamar quem está criticando isso de terrorista resolve o problema. Mas terrorismo, nesses termos que são empregados pela máquina de propaganda de Israel, é um conceito que acabou esvaziado de sentido, né? Não tem uma correspondência real com a definição jurídica, que significa emprego de violência de forma indiscriminada contra a população civil para atingir fins políticos. Nessa acepção, é muito mais claro que o terrorista aqui é o Estado de Israel e os membros das suas forças armadas que executam essa empreitada genocida.
Um bom dia, Maíra. Antes de tudo, quero te dar parabéns pelo trabalho e sinto muito pelas ameaças que você tem recebido. Queria te perguntar sobre outras ações parecidas da Fundação em outros lugares. Há registros de, por exemplo, soldados ou outros agentes do Estado de Israel que são acusados de crimes de guerra terem sido presos ou levados à justiça? Não, ainda não. Eles escapam antes, né? Até agora, o que aconteceu foi que quando as instituições, a diplomacia, toma conhecimento de que esses procedimentos investigativos foram requeridos ou deflagrados, eles tiram os soldados do país. O que me demonstra também uma falta de disposição de aceitar que regras valem para todo mundo e uma afirmação dessa excepcionalidade. Nós não tivemos ainda uma prisão com base na jurisdição internacional do Estatuto de Roma, mas nós tivemos avanços importantes porque, como eu falei antes, o direito internacional ele foi esvaziado de efetividade. Então, o mero fato dos judiciários mundo afora reconhecerem que as cortes domésticas têm, sim, a possibilidade e o dever de apurar, punir e prevenir esses crimes, em si já é uma grande vitória. E a gente planta, às vezes, para não colher os frutos nós mesmos, né? É aquela metáfora de que a gente planta uma árvore para quem vem depois poder usufruir da sombra. Isso não é uma luta que tem um caráter imediatista. Temos um longo caminho pela frente. Elô. E existe algum próximo passo agora? Ou não? E como é que você viu essa história? Porque até onde a gente está entendendo, a diplomacia israelense ajudou a fuga desse soldado, o que também interfere, né, nas leis e nos procedimentos do nosso país. Sim, é um desrespeito à soberania, né, intervir dessa forma, mas agora os próximos passos são que, enquanto essa investigação não tiver sido arquivada, provas vão ser apresentadas, produzidas, discussões jurídicas vão ser feitas, não é dado, não está estabelecido na nossa jurisprudência se uma vez aplicado o princípio da extraterritorialidade, que é quando se estabelece a competência para a gente julgar um crime que aconteceu no exterior, se uma vez o agente saindo do território nacional, essa competência se encerra. Eu entendo que não. E eu entendo que os critérios para você arquivar uma investigação ainda não estão configurados e que tem provas que precisam ser produzidas ainda. Até porque uma coisa que eu tentei discutir, não sei o quanto as autoridades compreenderam, espero que elas deem uma olhada com mais atenção sobre isso, é que os crimes de guerra e os crimes internacionais, na atualidade, eles são investigados fundamentalmente por inteligência de fontes abertas, porque os perpetradores e as suas instituições não estão interessados em apurar esse fato e promover responsabilização. E hoje em dia, com as redes sociais, com o celular, com o satélite, a gente consegue documentar provas com muita qualidade, com muito rigor, com preservação da cadeia de custódia, mediante diversos mecanismos tecnológicos. A gente consegue fazer geolocalização exata de registros audiovisuais. Então, é possível apurar circunstâncias de crimes através de informações e ações de investigação que são realizadas à distância. É possível fazer oitiva de testemunhas por videoconferência. E a relevância de continuar essas investigações também está relacionada ao fato de que esses crimes de guerra não vão ser investigados, apurados, muito menos punidos no país de origem desse suspeito, porque existe uma estrutura de não só impunidade, como de validação dessas ações. A destruição de residências em massa, o evento no qual esse soldado está envolvido, ela é uma parte integrante do genocídio, né?
da imposição de condições de vida voltadas a gerar o extermínio dessa população. Porque quando você destrói uma casa, você não do soldado, é parte do plano geral. Isso tem o plano dos generais, que foi divulgado antes do genocídio certamente começar, que já falava disso, da destruição do terreno todo, de expulsar todo mundo, dizer que isso é possível, que deve ser... Ou seja, mas a gente precisa pegar esses casos para poder provar e mostrar para o mundo que é um plano de um Estado, né, de extrema-direita, fascista, terrorista, que está fazendo isso, para ver se a gente consegue. A aflição que eu acho que a gente tem, Maíra, é que a tecnologia já consegue provar, né, através das mídias sociais e geolocalização, está conseguindo provar os crimes. O que a gente não consegue é mudar o rumo da prosa, é fazer com que a comunidade internacional se convença da sua responsabilidade, para a gente não ter que falar daqui a 80 anos da libertação de Gaza, como está falando agora da abertura de Auschwitz. É isso que a gente não quer, né? Eu acho que o caráter disruptivo desse tipo de medida e o tipo de reação extrema que esse caso provocou nos piores setores possíveis da nossa política e da política de outros lugares do mundo é um sinal de que nós estamos acertando e de que nós estamos incomodando as pessoas certas. Isso aí que você falou eu só me emociono quando penso no que está acontecendo em Gaza. Eu tenho países lá, eu tenho amigos lá, eu estou em contato com pessoas que estão lá todos os dias. Eu tenho me empenhado em acompanhar o que está acontecendo nesse genocídio da perspectiva mais das suas vítimas, né? Eu venho documentando por conta própria, até antes de eu começar a trabalhar com a Hind Rajab Foundation, esse tipo de conduta, atrocidades que os soldados se filmam postando há um tempo. Mas o que eu acompanho mesmo são os jornalistas que estão no chão e os profissionais de saúde e as histórias de resiliência e de sobrevivência que as pessoas estão contando. E é muito desesperador, porque parece que tem um nicho, assim, nós estamos nesse nicho que a gente acompanha, que a gente se importa, que a gente se comove, que a gente se revolta. E aí, nessa lógica de pós-verdade, de firehosing, de fake news em massa, você tem todo um outro conjunto de pessoas que naturaliza essa violência, né? Que naturaliza esse extermínio, que se depara com a notícia de que você tem 90% da população de um campo de concentração que está desabrigada, sofreu deslocamento forçado, e existe um racismo tão forte que tem gente aqui no Brasil que olha para essas pessoas e porque eles são árabes acha que tudo bem eles estarem nessa situação, porque eles são palestinos, tudo bem as crianças serem explodidas em pedaços todos os dias. A gente está passando das centenas de mortos e a gente não chegou no 10º dia de 2025, sabe? É muito puxado lidar com isso tudo. Maíra, eu estou encantado com a objetividade, com a serenidade da sua entrevista, sabe? Com a força dos seus argumentos e admiro muito a coragem de quem se coloca dessa forma. Mas você começou a entrevista dizendo para a gente que você está fora da sua casa. Então, essa situação toda, as ameaças e tudo isso deve estar te custando um sacrifício pessoal muito grande. Não acho que questões pessoais têm lugar nessa discussão, mas isso que acontece com você é um problema político. Eu gostaria que você descrevesse o que você está passando desde que passou a receber essas ameaças. Como é que está a sua vida? Olha, é um transtorno enorme você ter que lidar com pessoas que estão fazendo ameaças muito explícitas contra a sua vida, a sua integridade, a sua dignidade sexual e a conseguir avaliar de cabeça fria o quão realistas essas ameaças são, qual que é a gradação real de risco que está colocada. Também me causa muita preocupação a questão da minha segurança digital, então os meus dispositivos serem objeto de invasão, já teve algumas tentativas de acesso ao meu Instagram e ao meu e-mail, mas eu tenho verificação de 2 etapas, então eu fiquei sabendo que a pessoa não conseguiu entrar.
mas é um grande transtorno. Eu tenho apoio, eu tenho suporte, porque eu não comecei a fazer política e ativismo ontem, né? Então, eu acionei pessoas, amigas dos coletivos de advocacia feminista. A doutora Juliana Valente está me ajudando na intermediação com a OAB para prerrogativas se posicionar, a OAB Mulheres se posicionar. Eles me pediram para registrar um boletim de ocorrência como condição para o posicionamento. Eu achei isso um pouco subótimo, mas tudo bem, registrei, documentei tudo. Então, 2 dias atrás, eu tive que tirar umas 3 horas da minha vida para ler, printar e salvar a URL de perfil dessa gente louca, em vez de simplesmente bloquear e não olhar, para que isso tenha consequência, porque não é só ameaça, tem um forte caráter de gênero também, né? Então, quando as pessoas vão me atacar, elas me chamam de vagabunda, elas me chamam de vadia, elas tecem considerações sobre a minha aparência física e o meu corpo. Isso eles não fariam com um homem. Mas, para além disso, assim, eu acho que demonstra que as pessoas querem intimidar o meu exercício da profissão, sabe? Eu não sou uma influencer, eu não sou uma pessoa que qualquer aspecto público dos meus posicionamentos está dissociado do exercício da minha profissão. Então, na verdade, a conduta dessas pessoas muitas vezes caracteriza até o crime de coação no curso do processo, e não só ameaças ou injúrias simples, porque tem um objetivo de interferir na minha atuação de uma forma muito, né, bruta, né? Uma coisa feia, porque eu estou processando alguém. A pessoa vai ter ampla defesa, ela vai ter contraditório. E o outro lado acha que com violência as coisas se resolvem. Mas não vai... não é a primeira vez, inclusive, né? Porque uns anos atrás, eu represento 4 mulheres que foram vítimas de um crime de estupro cometido por um subcelebridade que participou de um reality show. E ele tinha 6, 7 milhões de seguidores na época, muitos fãs. Então, quando eu assumi esse caso, eu também passei por esse mesmo tipo de ameaça, de ataque. Já tem processo de coação no curso do processo correndo em São Paulo para identificar um cara que me ligou 40 vezes no meio de uma madrugada e falando que era para eu sair do caso, falando o nome da minha cliente, que era uma testemunha protegida, e mais uma vez ameaçando a integridade da minha filha, que essa é a maior das baixezas, né? Como pode alguém se achar no direito de usar palavras contra uma criança que não tem nada a ver? E eu acho que tem um caráter de gênero forte também aí, porque é a tentativa de intimidar uma mãe e de dizer o seu papel de mãe não é tentar se insurgir contra um estado delinquente, é ficar no seu lugar de mulher, mas não funciona. Maíra, eu quero agradecer demais a sua participação hoje, a sua coragem de estar aqui com a gente, de conversar com a gente assim de uma maneira tão honesta, tão aberta, tão verdadeira. Quero te dizer que todos nós aqui, em nome da nossa equipe, a gente é solidário ao que você está passando e que o ICL e o N1 e o N2, a gente está à tua disposição para mostrar a sua luta. Conta com a gente. Muita força para você e muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela cobertura que vocês vêm fazendo sobre Palestina e sobre o genocídio na faixa de Gaza já há muitos meses. A Elo, especificamente, a gente já se encontrou em outros espaços. Temos isso em comum, que os nossos pés pisaram naquela terra e a gente pôde ver com os nossos próprios olhos que a Palestina um dia será livre. Obrigada, gente. Do Rio ao Mar. Querida. Tchau, tchau, querida. Obrigada. Obrigada a você também, Elo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Elo. Obrigado. E só lembrar que, mais uma vez, gente, falando, essa fundação
que a Maíra defende, a Fundação Indy Rajab, como a gente já falou, ela tem esse nome por conta dessa menina de 6 anos, que foi morta em 2022 durante um ataque de Israel na faixa de Gaza. Essa tragédia aconteceu quando ela e a família dela, dessa menina, da Indy Rajab, eles tentavam escapar de um bombardeio. Depois de sobreviver ao primeiro bombardeio, ela, pequena, com 6 anos de idade, conseguiu ligar para um serviço de emergência, como a Elo já contou para a gente. O veículo que foi enviado para socorrê-la, que atendeu essa ligação e foi enviado para socorrê-la, foi atingido por um míssil. Então, ela perdeu a vida, a família dela já tinha morrido e os socorristas também, que iam na direção dela depois de receber essa ligação, quando ela sobreviveu ao primeiro bombardeio. É disso que a gente está falando aqui.